terra era sem forma e vazia. Mas, como tudo, quando a presença de Deus se manifesta, toma forma, se enche, é transformado. Então, pelo poder do Espírito Santo, no poder do Espírito, nós devemos andar. E assim o Senhor nos leva e nada pode travar os nossos avanços. Pega essa palavra. Como o Senhor tem falado sobre isso com a gente? Porque a mensagem, ela chega a sempre uma direção. Eu estava falei com meu filho que ele foi falar comigo e eu disse para ele, o Senhor nos dá sempre a palavra de 2 Crônicas 20, por propósito da mudança. Mas eu percebo que 1 Samuel 17, eu venho, a gente precisa meditar, porque você percebe a direção, o que o Senhor está trabalhando. Me ouçam, fiquem com a minha palavra, sigam nessa linha aqui. Essa é a beleza de andar com Deus. Ele está o tempo todo nos direcionando, nos conduzindo. Muda assim, agora é para cá. E essa palavra, o Senhor me fez lembrar, eu não sei se parte disso aqui foi me dada há uns 2 anos, alguma coisa assim. E a palavra de Deus é assim, Ele nos dá uma direção, tem coisa que é para já, tem coisa que é para um tempo. Talvez alguns, não entendam completamente, mas eu peço que você preste atenção nessa palavra da abertura, que ontem o Senhor foi falando comigo, me trazendo isso, porque nós precisamos disso aqui, desse entendimento. E caso você não tenha a revelação que precisa para agora, você terá. Com certeza você vai ter. Porque Deus nunca nos dá uma direção, e essa primeira aqui, eu podia ficar só com ela. Tem algumas páginas. Então é importante, tanto que eu fui anotando, que eu não queria perder nada, porque eu já tenho uma direção para a abertura, eu sabia que isso era para o encerramento. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. Então, as primeiras coisas passaram, as novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um novo cântico. O Senhor falou de um tempo, ele estava pregando e ele disse, olha, exatamente naquela passagem de Mateus 11, que ele estava falando de João Batista, desde os dias de João Batista, o reino de Deus ganha força. E aí ele disse, nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram.
cantamos um lamento, mas não se entristeceram. Quer dizer, vocês não acompanharam o tempo. Vocês não perceberam o tempo, a mudança do tempo. Eu deixei esses versículos para cá, mas deixa eu vir aqui. Principalmente esse, ó. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Issacar, essa tribo, tinha uma capacidade de perceber o tempo em que eles estavam e, consequentemente, dar direção a Israel do que deviam fazer, por ter essa capacidade de saber, ó, isso é tempo para isso, o tempo é esse, é para essa direção que nós devemos seguir. O tempo mudou, a estação mudou. Porque o grande perigo é não acompanhar toda a direção e as mudanças que Deus está fazendo. Eu creio que Deus, e isso eu falei lá atrás, vou repetir, Deus não vai fazer a próxima coisa. Na vida, eu peguei essa palavra, para mim, eu tive o entendimento dela, para a minha vida, para o meu ministério. E cada um vai ter para a sua vida, para compreender o que é que Deus está falando sobre essa mudança. Então eu creio que Deus não vai fazer a próxima coisa, Ele vai fazer algo completamente novo. Essa nova canção é uma nova forma de pensar. Fala de mudanças. E aqueles que são capazes de aprender são os que herdam a terra. Porque muitas pessoas não são capazes, elas não querem aprender. Não que Deus não dê a elas condições para isso, mas elas ficam rígidas, sentadas num tempo que já não existe mais. No Egito, vamos lembrar as transições de Israel. No Egito, Israel tinha que fazer tijolos, e se você for lá, você vai ver que eles aumentavam, e eles não conseguiam cumprir com as metas, muitas vezes, porque o tempo do Egito, essa é a terra do não é o bastante. Era uma estação e era um tempo que nunca era o bastante. Nada era o bastante, não tinha nem sequer o suficiente. E eles mandavam e aumentavam. E eles não estavam trabalhando para eles, claro, nós sabemos que Deus cuidou e tudo, porque Deus sempre cuida. Mas nós temos que entender os tempos, o processo de tudo. No deserto, nós já vamos ver um clima sobrenatural, o maná, que era uma comida sobrenatural, mas não podiam guardar. Com exceção de sexta para sábado, eles não podiam guardar o maná. Se eles guardassem o maná, criava bicho, enchia de vermes, diz a Bíblia.
era a terra do apenas o bastante, o suficiente para aquele tempo, para aquele momento. Eles não conseguiam guardar nada para o amanhã. Era uma estação de aprender a confiar em Deus, assim, totalmente. Entraram na terra prometida e eles atravessaram o Jordão a pés enxutos, mas primeiro precisaram molhar os pés. O maná cessou. A coluna de fogo que eles tinham à noite, que iluminava e mantinha um clima, eles tinham um clima sobrenatural no deserto. Porque à noite, que é muito frio, tinha aquela coluna de fogo, que iluminava, aquecia, e a nuvem de dia, que refrigerava, fazia sombra. Sumiram. Eles haviam entrado na terra do leite e do mel, a terra do mais que suficiente. Porque a terra prometida é a terra do mais que suficiente. O que Deus fez aqui? Ele fez algo novo, totalmente novo, e não o próximo passo. E eu creio nesta fase, nesta estação, de uma mudança radical acontecendo. Os que entraram na terra prometida só conheciam, eles nasceram no deserto. E tudo que eles conheciam era o maná. E aquele clima sobrenatural. O que eles fizeram durante 40 anos foi ajuntar maná. Quando eles atravessaram o Jordão, não tinha mais maná, o maná parou. Era o que eles sabiam fazer. Eles estavam debaixo de sustentados por um clima incrível. O pão vinha todo dia. O Senhor mandava. Então, eles não sabiam fazer outra coisa. É só você observar aí o tamanho da mudança, porque tudo que eu sei fazer, tudo que eu entendo, é isso. E Deus não avisou, detalhe, que isso ia acontecer. Então, eu creio que você vai atravessar algo, vai para o outro lado e vai ter uma mudança. É uma mudança mesmo, é algo novo, não é a próxima coisa. É uma mudança, não é a próxima coisa, é algo totalmente novo. O clima sobrenatural, a comida sobrenatural, tudo desapareceu. Mas era a terra do mais que suficiente. Não era mais da terra que nada era o bastante, depois que tinha só o bastante. Eles não conseguiam guardar nada, juntar nada. Sabe quando eu já vivi tudo isso, então eu posso dizer. Você está num tempo onde nunca é o bastante, você nunca tem o bastante. Depois você entra num tempo onde você tem só o bastante, não dá para guardar nada, em nada. E aí chega um tempo do mais que suficiente. Você não tem mais só o suficiente, você tem muito mais que isso. A terra prometida, eles entraram. E agora mudou, as coisas mudaram, né? Tudo mudou. Deus para de fazer os milagres para eles e passa a fazer por intermédio deles. Era um outro tempo. Não faz mais o milagre para eles como era no deserto.
mas faz através deles. É difícil imaginar o que isso significou, porque a mudança foi radical, foi total. O que eles aprenderam no deserto não tinha nada a ver com a terra prometida, não era o próximo passo, uma próxima coisa. Era algo novo, totalmente diferente de tudo. O problema é que as pessoas que tiveram sucesso na antiga estação são a maior resistência na terra prometida. Uma geração resiste a outra geração. O campeão olímpico de ajuntamento de maná não quer que o maná acabe. É ou não é? Eu sou o que mais ajunto a maná aqui. Eu vou querer que o maná acabe? Eu não quero que o maná acabe. Eu tive sucesso nisso, eu não quero. E aí é o grande desafio, porque liderar no deserto, liderar na terra prometida, já não é a coisa mais difícil. Mas liderar no deserto e ser alguém de sucesso na terra prometida é o grande desafio. Moisés não conseguiu fazer a transição. Até porque tudo que nós... É tudo muito claro, Josué, no grego, é Jesus. E só Jesus pode levar para a terra prometida. Só se entra nessa vida abundante por intermédio. Moisés só leva até a fronteira mesmo. Mas Jesus põe na terra prometida. É a vida com Ele, olhando para Ele, sendo guiado por Ele. Moisés não conseguiu fazer a transição. E esse é um grande problema na vida de muita gente. Tem gente que não consegue fazer a transição daquela religião, daquele padrão mental, de um tempo que nem existe mais. Essa mensagem, ela vem com mistério e ela fala dessa transição bem-sucedida, da necessidade dessa transição bem-sucedida, que é o que vai determinar tudo. Porque ele vai fazer algo novo. É uma mudança, como eu estou mostrando para você. E talvez não tenha nada a ver com tudo que alguns tenham pensado ou imaginado. Nada a ver. Aprender o novo faz herdar a terra. Mas nem todos têm essa abertura. Têm essa mente. É estar preparado para encarar algo novo e deixar um mundo que não existe mais. Quando eu estava recebendo isso, eu tive um misto de gelo, de choro, de alegria. Eu só dizia, me ajuda, meu Deus, o que é? Agora, nós precisamos nos manter atualizados com Deus. Abraão recebeu o quê? Uma direção 3 dias antes de matar o filho, entregar o filho. Ele fez, saiu no dia seguinte, caminhou 3 dias, subiu, carregou tudo, levantou o altar.
3 dias antes ele recebeu essa direção, ele fez. 3 dias depois, ele já recebeu outra direção. E Deus disse: pare, proveu o sacrifício, que não era mais o Isaac, mas Deus recebeu, porque no Espírito ele entregou. Então, há tempo, e revelações para gerações e para estações. E se nós não nos mantivermos atualizados, nós precisamos manter essa atualização com Deus. Está atento ao que Ele está falando. Porque se nós não estivermos atualizados, nós podemos matar nossos Isaques. Porque nós achamos que ainda está valendo, mas agora ele já mudou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas agora já mudou. Então eu preciso estar atento à voz de Deus. Acompanhar os comandos de Deus. Porque 3 dias atrás era para eu matar o Isaac, agora não é para eu matar mais o Isaac. Porque aquilo foi o quê? O teste da obediência. A ordem foi o teste de obediência. E ele passou. Depois foi o teste de revelação para um novo tempo, uma nova geração. Deus não é Deus de confusão, mas Ele é um Deus de revelações. E Ele disse: entrega o Isaac. 3 dias depois, após ele passar naquele teste de obediência, agora ele precisava receber a revelação de Deus e entender exatamente o que Deus estava fazendo ali. E ele entendeu. Porque ele estava em sintonia com Deus. A Bíblia diz: há um tempo certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. São portais. Tempo de matar, tempo de curar. Nós vemos que eles tinham, né, era o tempo de guerra, era tempo de matar, tinha que guerrear. Tempo de curar. Tempo de derrubar. Tempo de construir. Tem o tempo de desconstruir, que eu acredito que nós estamos nesse tempo, de desconstruir padrões. Porque se nós não acompanharmos, nós vamos ficar num tempo que não existe mais, numa estação que já foi. Presos a coisas que já não funcionam mais. Como eu vejo pessoas que não acompanham as direções do Espírito. Consequentemente, elas estão matando os Isaques. Elas estão num lugar que Deus já falou: não, agora é isso aqui. Ou elas agora foram para algo totalmente novo, que do deserto para a terra prometida é tudo diferente. Só que não acompanhou. Se não acompanha, não consegue viver. Falha na transição. E a gente tem que acompanhar. Eu percebo, o Senhor tem época que ele dá
a palavra vem com uma direção a um espírito. É o que Deus quer trabalhar com a gente. Às vezes eu estou fazendo os programas, às vezes um programa vem com uma mensagem completamente diferente da outra, tem programa que não. Eu tenho que insistir, faço um, vou para o outro, a direção é a mesma. Eu percebo, o Senhor está batendo em algo. Ele está firmando algo. E a gente precisa ter essa sensibilidade. E quando você não tem a revelação do Espírito, você não tem a sensibilidade à voz de Deus, você não acompanha. Você pode até dizer, a mesma coisa é isso. O que é isso aqui? Não quero isso para a minha vida. Não sei o que. Você não está entendendo o mover, aquele novo mover. Não está entendendo. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer, tempo de dançar. E a gente vai vendo os tempos da nossa vida. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar, tempo de afastar. Agora estão, olha o tempo que até para afastar todo mundo agora. Não pode abraçar agora. Eu abraço. Não cumpro isso. Chegou perto de mim e já abracei. Tempo de procurar. Tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar. Tempo de jogar fora. É tão interessante isso que a gente tem que saber. Ainda é a hora de guardar isso aqui, mas tem aquele tempo que chega a hora de jogar tudo isso fora. Né? Renovar tudo. Você renova a sua vida, renova guarda-roupa, renova a casa, renova tudo. Tempo de rasgar, tempo de remendar. Tempo de calar, tempo de falar. Tem tempo que se você falar, fica pior. É melhor você não falar nada. Você sabe que é tempo de calar, você fala, não adianta mexer com isso aqui agora, deixa. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. A sabedoria, ela reconhece que tudo tem seu tempo. Tanto nas atividades humanas, como na natureza. Ela reconhece, ela traz, você precisa saber em que tempo você está. Que horas são? Que tempo você está? Onde você está? Qual é o momento? A pessoa sábia, ela identifica o momento apropriado para realizar determinada atividade. Moisés mesmo não foi sábio no início do ministério dele. Ele começou de forma errada, se precipitou, não deu certo. E a maneira como ele usou, da forma que ele usou, só trouxe problemas para ele. As oportunidades, nós sabemos que são passageiras, são portais que se abrem e talvez nunca mais voltem a abrir, se a gente não aproveita. E a gente tem que aproveitar. Nós não temos controle algum sobre quando nascemos, quando vamos morrer. Nós não temos. Mas nós temos entre esses dois acontecimentos a responsabilidade de viver com sabedoria. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua, de viver com sabedoria. Sendo dirigidos por Deus, bem orientados por Ele, porque
Ele não vai fazer nada sem ir te situando. Ele situa. Ele vai situando. Vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Israel não foi avisado que ia acabar tudo o maná, o clima sobrenatural ia cessar, mas nós estamos sendo avisados, conduzidos pelo Espírito. Não fracasse na transição. É algo novo. E o desafio vai ser aceitá-lo como é preciso. Esse é o desafio. Dos filhos de Issacar, destros da ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia saber, devia fazer. Eles tinham essa capacidade, eram peritos em perceber, em discernir em que tempo estavam e como deviam proceder. E nós precisamos estar em sintonia com o Senhor, ouvindo o Espírito Santo, que vai nos situando da estação em que estamos, a estação em que estamos saindo, entrando, como proceder nesta estação. Quando você conhece uma coisa, você resiste outra, porque muitas vezes nós estamos pedindo mudanças. E Deus vem e determina algo totalmente novo. E de repente, nós que estávamos dando glória e aleluia para aquela palavra, somos os primeiros a resistir e dizer: não estou entendendo, está muito confuso, está difícil isso aqui, eu não gosto disso aqui, eu não quero isso aqui. Eu estou acostumada com maná, eu pego o maná, eu tenho o clima, eu tenho a coluna, eu quero isso de volta. Mas aquilo não ia voltar. Acabou. Só que também eles estavam na terra do mais que suficiente, era a terra prometida. Onde Deus não fazia mais milagres para eles, mas através deles. Era um outro tempo, poderoso, mas para quem estava acostumado a algo totalmente diferente. Está entendendo o que eu estou dizendo? Uma mudança muito grande. Então não é a próxima coisa, é algo totalmente novo. E que o desafio vai ser compreender a ação de Deus e seguir. Porque alguns, como Moisés, não vão conseguir fazer a transição. Porque quando nós temos algo muito, aqui fixo, e nós não temos facilidade, não estamos trabalhando essa renovação, esse acompanhamento, não estamos acompanhando Deus, estamos atrasados, porque ainda resistimos. Porque tem gente que resiste. A geração anterior que resiste, a que chega. Quem estava acostumado a um mover de Deus,
não aceita o novo mover. É por isso que dá tanta briga, tanta confusão, porque tem gente que já tá parado num mover que acabou já. Aí ele fala que esse novo mover está errado, que isso não é de Deus. Ninguém coloca Deus numa caixa, numa latinha, São múltiplas as formas de Deus trabalhar. Princípios, valores, não mudam. Mas Ele tem um mover, porque há um tempo. Os tempos mudam e nós precisamos ter essa habilidade que vem do Espírito de sermos destros na ciência dos tempos. Para coisa nova, não correr o risco de chegar e eu enrijecer, endurecer, não me abrir para ela e perder o mover. E não fazer a transição. Transicionar. É a grande dificuldade. Sair de algo, mas é o que eu conheço. Eu só conheço isso, eu conheço o deserto, eu conheço o maná, eu conheço a nuvem, eu conheço a coluna, eu não conheço isso aqui. Então, mas tudo que Deus nos apresenta é melhor, é para avanços. A terra prometida é a terra do mais que suficiente, mas que exigir também um comportamento, uma atitude diferente deles. Amém, queridos? Amém. Não é o próximo, a próxima coisa. É algo novo. Mantenha-se atento a Deus, para você não ficar parado e perder o mover do Senhor e ficar num tempo que já não existe mais, num mundo que não existe mais. E depois se frustrar terrivelmente e perguntar por quê? Porque você não acompanhou o mover de Deus. Você está entendendo? Amém, Jesus. Amém, Senhor. Ok. Ó o silêncio da morte. Jesus amado. E que é isso? Eu estou pensando, bicho, estou pensando. Eu estou negócio aqui, eu estou pensando. Eu sei como é. Eu também fico. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Muito bem. Essa palavra é para alguém que vai vir algo para as suas mãos, que vai ser muito importante para a sua vida, muito, muito importante, mas você não vai querer pegar, porque, não digo que é a continuação dessa, mas de alguma forma, é aquilo que chega, que Deus vai colocar para eu fazer, mas eu não gosto, não tem a cara que eu quero, não vem no embrulho que eu queria. E é uma outra coisa que muita gente perde. Porque Deus permite, Ele traz, Ele coloca diante da pessoa e a pessoa despreza, ela rejeita, ela não quer. Mas Ele está dizendo, tudo quanto te vier à mão para fazer. Então você deve guardar, porque isso vem de Deus e vem como um teste na sua vida. Porque de cara provavelmente você não vai querer. Mas pega, faça com toda a sua força, porque isso vai te levar para... Vem algo para te levar para algo. É sempre assim. E às vezes vem algo que a gente não gosta, mas quando nós pegamos aquilo,
e fazemos o que nós devemos fazer com excelência, com responsabilidade, com diligência, aquilo nos leva para aquilo que a gente muitas vezes buscou, desejou. Não deixa de ser, né, esse processo também uma transição. Não, essa aqui eu já nem quero, nem mexo com isso aí. Eu nem quero mexer com isso aí. Mas muitas vezes ele traz como um teste para me testar, para ver qual é a minha atitude, e dali ele me leva para aquilo que eu quero, para aquilo que eu sonho. Eu já vi isso muito acontecer. Então fica atento também. Tudo que vier às suas mãos para fazer, o Senhor está dizendo, pega e faça muito bem. Porque isso pode ser uma ponte que vai te levar a grandes realizações. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Interessante, o que é atalaia? Guardião, sentinela, guarda, alguém que cuida, que vela pelo que Deus entregou nas mãos. Às vezes a gente não quer algumas responsabilidades. Aliás, muitas vezes tem coisas que nós dizemos, eu passo. Eu não quero essa responsabilidade. Eu não quero ser a coluna aqui, o atalaia, eu que tenho que assumir isso, eu tenho que me posicionar nisso, eu não quero essa responsabilidade, eu não quero esse peso, eu não quero essa carga. Mas Deus, eu fui, eu voltei, sim, era essa palavra. Alguém está fugindo dessa posição. Só que ser um guardião, um sentinela, um guarda, alguém que assume essa posição de guardião, pode ser da família, pode ser de um lugar, é uma responsabilidade. Tem coisa que Deus nos dá que é uma responsabilidade muito grande e a gente não quer mexer com aquilo. A gente não quer. Fala, não, eu já tenho muito que cuidar, já tenho que cuidar da minha vida, já tenho que cuidar de tanta coisa, não estou aqui para cuidar de mais ninguém, não quero mais saber disso. Só que Ezequiel foi colocado num posto alto. E essas pessoas que aceitam o chamado de Deus para atuarem como atalaias, como guardiões, eles são muito honrados por Deus. Eles se diferenciam quando eles realizam bem esse trabalho. Então, se Deus te chamou para ser o atalaia de um lugar, aceite. Você não tem noção o que isso vai atrair para a sua vida de resultado. Não fuja de responsabilidades que Deus quer te dar. É na sua família, de toda a sua família, talvez no seu trabalho, eu não sei. O que você não quer pegar, que você não quer assumir, que você quer passar? Tem gente que não quer. Ele botou na cabeça que ele quer ser cuidado. E quando Deus decide e diz, mas eu quero que você aprenda a cuidar. Tem esposas que elas querem e está certo. Ela não quer aquela responsabilidade. Cuide, faça seu papel. Eu não quero assumir a posição espiritual dessa família. Eu cobro do outro, você não ora, você não faz isso, você não faz aquilo. Eu quero que o outro faça.
Porque assim, eu até posso fazer, mas vamos fazer todo mundo junto. Mas às vezes, Deus vem e diz assim, isso aqui é o sucesso para a sua vida e para toda a sua casa e para esse ambiente que eu coloquei você, assuma. Não espera deles, faça você, cubra você, vigia você por eles. Seja o atalaia, o guardião você. E você vai ver a recompensa que eu vou trazer na sua vida. Ora você, jejua você, cobre você, supre você, sustenta você, seja a coluna, seja você o alicerce, seja aquilo que você não quer. Você não quer. É a responsabilidade, é a preguiça, cada um tem. Ah, não quero isso. Ah, não quero, esse povo não merece. Eu já tenho o que fazer da minha vida. Eu já tenho muita coisa. São justificativas. Às vezes até tem fundamento. Mas eu tenho que aprender a confiar em Deus. Se Deus quer te levantar como arrimo, Deus quer te levantar como atalaia, quer te levantar como guardião, Ele sabe por quê. Por fim você vai descobrir que você foi mais beneficiado. Mais beneficiado. Volta em seu favor. Quando nós nos posicionamos como Deus quer, nós somos mais beneficiados, honrados. Nós damos condições para Deus fazer coisas na nossa vida que, se nós não tivéssemos assumido aquele posto, não viria. E muitas vezes, tem coisa na nossa vida que fica lá parada, porque simplesmente nós não queremos ocupar o lugar que Deus nos mandou ocupar, nós não queremos atuar como Ele nos mandou atuar, nós não queremos nos posicionar da maneira que Ele está nos direcionando. Nós questionamos, nós achamos injusto, nós achamos que não é nem justo, né? Isso não é justo, porque eu. Mas é nesse momento que a gente abre portas para a nossa vida, para tantas outras coisas. Para Deus dar uma palavra como essa, assim, é porque tudo que Deus fala tem grande importância, porque isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Para você que é a palavra. Toda a diferença. Para Ele. Vai fazer. Quando nós vamos e simplesmente deixamos todos esses argumentos vazios aí. Às vezes tem coisa que, como eu disse, tem até um fundamento, mas você para e diz assim, quer saber? É isso que o senhor quer? Eu vou estar lá, eu vou me colocar, eu vou defender. E se ninguém fizer nada, não quiser, se o senhor me deu, o senhor me dá graça, me recompensa, me favorece, me dá estrutura, me dá unção, eu estou me colocando onde o Senhor me quer. Onde Deus quer você como guardião, como atalaia? Se coloca lá. Porque isso com certeza vai te beneficiar altamente. Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó virgem, filha do Egito. Você multiplica remédios em vão. Não há cura para você. O bálsamo de Gileade era um produto usado para fins medicinais. Todo mundo já deve ter ouvido falar o bálsamo de Gileade. O bálsamo era aromático e ajudava a sarar feridas. E o bálsamo que era de melhor qualidade era da região de Gileade. A região de Gileade era conhecida por produzir um melhor bálsamo. Na Bíblia, o Senhor usou o bálsamo de Gileade como metáfora de cura para o povo de Israel que tinha rejeitado o Senhor. Aqui em Isaías 46, Deus usou a figura do bálsamo
de Gileade para criticar os egípcios. Porque o Egito era conhecido por ser avançado e produzir, avançado na medicina, produzir medicamentos avançados na época. E o mesmo você vai encontrar ele falando para a Babilônia, que também era uma cultura já mais avançada. Então, eles tinham fontes avançadas, naturais, fontes naturais avançadas. Mas não estavam funcionando. E aí o Senhor vem e deixa claro, ó, somente o poder do Senhor, com seu bálsamo, vai poder terminar com isso, resolver isso. Sem o bálsamo, vai continuar com tentativas frustradas. Todo sofrimento era fruto do pecado. O sofrimento do Egito, o sofrimento de Israel, o sofrimento da Babilônia, tudo era consequência de pecado. E por mais avançados, eles não conseguiam resolver questões que só seriam mudadas com uma rendição a Deus, com arrependimento, buscando em Deus. Então, essa palavra é para alguém que está com problemas, que foram causados por escolhas fora de Deus, erradas. E agora você tenta resolver. Você tenta, talvez, se curar, solucionar. Buscando fontes naturais. Esse aqui está muito claro. O Senhor criticou o Egito. Vocês são tão avançados. Acho bom vocês irem atrás do bálsamo de Gileade. Suba a Gileade em busca do bálsamo. Você multiplica, filha do Egito, você multiplica remédios em vão. Não há cura para você. E às vezes eu vejo gente fazendo isso na vida. Ele, quando vem um problema, ao invés de ele recorrer a Deus, ele recorre a tudo que é natural. Eu não estou dizendo que você não tem que procurar o médico, não é isso que eu estou dizendo. Mas onde você coloca a sua confiança? Onde está a sua fé? A sua dependência? Onde? Onde você coloca a sua confiança? Porque Deus pode usar da medicina? Pode. Deus pode usar de um medicamento, um tratamento? Ele pode. E ser muito bem sucedido, ser rápido aquilo e funcionar. Mas se ele não abençoar, nada funciona. Os medicamentos avançados do Egito, a medicina avançada do Egito, também todo o avanço, todo o conhecimento vasto e avançado, uma cultura tão avançada da Babilônia, não vai. Um povo rico, um povo que sabia, que enriquecia, mas não conseguia resolver com dinheiro, com a medicina avançada, com medicamentos, nada. Mas com bálsamo de Gileade, que representa a bênção do Senhor, a unção do Senhor, aquilo que vem dele, dependendo dele, buscando a ele, aí você tem solução. Então o Senhor vem e fala: suba a Gileade em busca de bálsamo, ó virgem, filha do Egito. Você multiplica remédios em vão. Olha aí, ó. É tudo em vão, isso aí não é cura para você. Se você não for buscar, não vier buscar em mim, Deus estava falando, ó, se você não buscar em mim, você não tem cura. Isso aí não resolve. Isso não sai do lugar.
Vai ficando pior e pior. Então, talvez alguém está aí buscando a solução para algo. Talvez para uma cura, em fontes naturais. Confiando naquilo que é mais avançado, isso e aquilo. E Deus está dizendo, coloca a confiança em mim. Acho bom você descer para Gileade em busca do bálsamo. Porque com a minha bênção, você vai ter um fim para isso aí. O Senhor já está deixando isso claro. Se você não buscar e não depender dele, isso não vai terminar. Isso vai ficar pior. Mas se você o buscar, ele está deixando bem claro, você vai ter a vitória completa disso aí. Amém? Maravilhoso. Vai ter a vitória completa. Corre para ele. Israel partiu com tudo que pertencia ao chegar. Israel está falando de Jacó aqui. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito. Parece Deus sempre está mandando subir, né? Agora, não tenha medo de descer ao Egito. Porque Egito é só descer. Porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta e a mão de José fechará os seus olhos. É isso que é interessante. Nós vamos ver na história, leia lá, quando ele sai e vai lá para Arã, depois o Senhor manda, volta para a sua terra, aí ele para em Siquém, aí Deus manda voltar para Betel, onde ele tinha levantado o primeiro altar, aí ele se estabelece em Berseba, o poço, o lugar dos 7 poços de juramento. E agora o Senhor vem e fala para ele, desça para o Egito. Lá eu vou fazer de você uma grande nação. E eu vou te trazer de volta. Era preciso. Era uma mudança. Canaã estava passando por fome, aliás, o mundo. Só tinha comida no Egito. José estava no poder. E todas as nações iam comprar comida dele. E era momento dele descer para o Egito. Aqui, claro, que fala do povo de Deus, se eu pegar toda uma revelação, José representa o Cristo, nosso Senhor. Descer para o Egito é entrar nesse mundo e marcar, como ele vem falando, tendo a certeza que ele vai sempre nos manter na região de Gósen, que é a melhor região do Egito. Acontece tudo lá fora, mas na região de Gósen não. E eu posso estender isso aqui e falar bastante. Mas o meu entendimento para essa palavra é que o Senhor vai colocar alguém e exatamente essa dificuldade. Quando fala descer para o Egito, ninguém que já tem consciência do que isso significa quer. Mas nesse contexto da história da nação de Israel, fazia parte e era importante. E aí a história a gente já sabe. 70 pessoas, ele chegou ali com 70 pessoas, aquilo cresceu tanto, que chegou a um número perto dos 3 milhões de pessoas. Cresceu demais.
muito, de maneira que nós sabemos que eles assustavam, os próprios egípcios começaram a ficar com medo deles. Quando o Senhor fala descer para o Egito, então é algo relacionado ao mundo, alguma coisa que o Senhor me leva e que para mim talvez pudesse parecer muito estranho. Eu não quero estar, talvez, entre muitos ímpios, realizando algo num lugar que não era o que eu estava pensando. Mas Deus disse, eu vou descer com você, lá você vai crescer demais e depois eu vou te trazer de volta. Então, a gente precisa entender, tem coisas que às vezes chegam na nossa vida e se você observar a direção da palavra está muito assim ligada à da primeira. Cada palavra está muito ligada a um espírito para esse encerramento de jejum, que nos prepara para coisas que talvez a nossa mente não teria preparo de pronto para encarar aquilo como uma coisa de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Mas aquele povo em nenhum momento se pareceu com os egípcios. Eles tinham costumes diferentes, ou seja, eles viveram na região de Gósen separados. Havia uma separação. E o próprio faraó ofereceu o melhor lugar do Egito. Para ele ter descido, Deus favoreceu tudo. O melhor lugar foi para ele, foi para Jacó e a sua família, a melhor terra, um cuidado, havia toda uma proteção, José no governo. Então, aqui, Deus estava trabalhando com um propósito e era necessário que isso acontecesse. Então, Deus já avisa você que Ele vai te levar para algo que talvez a sua mente, momentaneamente, vai achar estranho, mas Ele vai te colocar no melhor lugar, você vai crescer, é por um tempo, e depois Ele vai te trazer de volta. E quando você for tirado, vai ser tirado. Cresceu tanto, Israel cresceu tanto, e foi honrado de uma tal maneira por Deus, que a gente já conhece toda a história. Então, preste atenção na ação do Espírito para a sua vida. Talvez chegue algo que vai parecer para você, não, Deus não vai me querer nisso. Mas Ele confia, olha que coisa linda, isso eu não posso deixar de dizer. Ele confia na sua integridade de fé. E Ele vai te colocar lá com um propósito muito grande, que vai voltar em seu favor, em favorecimento, e você vai sair muito maior desse lugar. Ele desce, Ele vai com você, e Ele traz você de volta. Amém? Amém, Senhor. Obrigada, Deus. Quando, pois, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Maravilhoso, eu amo, eu já fiz cultos inteiros falando disso aqui, e eu gosto muito, e sempre que vem essa palavra, eu recebo muitos testemunhos dessas mudanças, dessas transições também, e isso é muito interessante. Quando a nuvem, eles não se moviam até a nuvem se levantar. A nuvem se levantava, eles sabiam que era hora de levantar acampamento.
E cada mover, toda vez que a nuvem se levantava, era um mover. E esse mover os levava para mais perto do destino deles. É exatamente assim. Só que quando a gente, que tem muito com a primeira palavra, está acostumado num lugar, nós temos dificuldade de romper com os nossos hábitos, com os nossos costumes, com aquilo que já está tão estabelecido aos nossos olhos, está tudo tão certo. Às vezes, não, já está tudo certo, já montei acampamento, já até arrumei tudo, está tão bonitinho, agora desmontar tudo, mudança de novo. É outra mudança. Ah, não estou preparado para uma mudança de novo. Mudar de novo, mudar de setor, mudar de casa, mudar isso aqui, mudar. Mas a nuvem vai se levantar. Vem um mover e que você não pode ignorar. Porque quando a nuvem se levantar, quando esse mover acontecer, é para te levar para mais perto das coisas que você sonha. Mas talvez você está tão habituadinho aí, que quando eu estava montando, Deus colocou muito isso no meu coração. Resistência. Eu ia falar com pessoas que têm resistência. Ele está mandando palavras para pessoas que ele quer fazer algo, mas que são resistentes a esses moveres, essas mudanças. E muitas vezes nem dá atenção, ignora, perde. Porque simplesmente já fecha o coração e não quer nem saber. E perdem muito. Não perca esse mover. Esteja em cada mover, em sintonia total com o Espírito Santo. E quando você perceber que a nuvem se levantou, não resista, levantar acampamento e seguir em frente. Porque Deus é necessário. Ele vai te levar para mais perto de sonhos que você, projetos, coisas que você quer para a sua vida. Toda mudança, ela gera algo em nós. É difícil, mas elas são necessárias e elas nos levam para mais perto daquilo que nós tanto desejamos. Coisas que às vezes a gente quer e a gente nem sabe explicar como é que a gente quer. Mas Deus sabe, Ele interpreta direitinho, e quando nós colocamos a nossa vida à disposição dEle, tudo que Ele faz é para a nossa vida ficar melhor. Amém? Maravilhoso, maravilhoso, sempre. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Essa foi a mentalidade dos discípulos. A mentalidade foi de mandar o povo embora. Não queremos essa responsabilidade. Se você for ver nos outros evangelhos, eles falam: precisa de muito dinheiro, nós vamos gastar esse dinheirão para comprar comida para esse povo. Não, manda esse povo embora, despede esse povo. Essa era a mentalidade deles. Porque ainda eles não tinham ampliado, apesar de estarem andando com o Senhor. Eles, diante de uma situação daquela, de uma multidão, eles primeiro queriam fugir da responsabilidade. E segundo, eles não tinham a fé nem a mente para acreditar que eles podiam, com tão pouco, fazer algo tão grande.
E muitas vezes é isso que trava e como trava a vida das pessoas. Elas, quando olham para algo, um desafio imenso, elas largam. Tem gente que é impressionante, a vida é largar. Larga tudo. Larga. É difícil? É grande? O desafio é grande? Não quero. Não, porque isso é muito, não, porque isso aqui não é para mim, não, e depois, o que eu tenho? Como é que eu vou fazer isso aqui? É sempre a mentalidade do solta, do deixa, não quero mexer com isso, não tenho como fazer, o que eu tenho não dá para nada. E é por isso que tem gente que vive tão frustrada na vida. Às vezes eu encontro pessoas, meu Deus, que infelicidade, que amargura. Mas claro, tem essa mentalidade, manda embora, não queremos lidar com isso, não é problema nosso, não dá, não quero isso, o que a gente tem não dá para nada. Quer dizer, é um tal de que eu estou fugindo de problema. Acontece que se você olha para problema como problema, você não cresce na sua vida. Mas se você olha para problema como desafio, então você cresce, você tem progresso. E tem gente que tudo é um problema. Tudo não dá. É uma mente tão complicada, escassa, pequena, que é sempre isso aqui. Manda embora, não tem o que fazer. Aí vem Jesus com essa mente incrível, e nós que cremos nele, temos a mente dele. Não, eles não precisam ir. Deles vocês, algo para comer. Não. Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. É só o que eu tenho. Como é que eu vou mexer com isso? Aí as pessoas deixam de viver coisas grandes, porque elas têm essa mentalidade. Não, mas eu não tenho. Não, mas eu não tenho. Eu não tenho condições, eu não tenho. Aí eu também não tenho que pegar isso aqui. Eu não vou mexer com isso. Aí elas se privam de viver coisas imensas na vida delas, como alimentar 5.000 homens fora mulheres e crianças. Quer dizer, de fazer algo sobrenatural, de viver algo sobrenatural, porque já de cara elas já dispensam, elas não querem, e elas olham para aquilo que elas têm sempre com esse olhar. Nós não temos. Tudo que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, o que eu tenho, eu não vou conseguir fazer nada. E elas não fazem mesmo. Inclusive, a fala delas é assim, mas eu não tenho, se eu tivesse, eu faria. Não, não faria. Porque não é a questão de ter ou não ter, porque quem tem, faz com o que tem. É mentalidade. Isso aqui é mentalidade. Porque você vai ver que os discípulos, depois que foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a fazer coisas inacreditáveis, sobrenaturais. Então isso aqui, essa fala, a boca fala do que está cheio o coração. É a mentalidade, está saindo exatamente como eles pensavam. E é o que Deus está dizendo aqui para você. Não abra mão de viver algo tão grande, de se envolver num projeto grande, em algo grande, porque você acha que o que você tem não dá para nada. Você não tem noção do que Deus pode fazer numa pessoa, na vida de uma pessoa que usa o que ela tem. Ou melhor, deve ter noção, com certeza, creio, mas se não tem, se você nunca usou, você então não tem essa noção e precisa ter. De você simplesmente ir com o que você tem, usar fé no que você tem. Você faz tanto, e aquilo se multiplica, como que algo vai se multiplicar se você nem quer
mexer. Você já quer se livrar. E a sua expressão é, isso aqui não dá para nada. Tudo que nós temos são 5 pães e 2 peixinhos. Mas Deus trabalha a partir do algo. Primeiro é a fé. E o que você tem. Lembra da viúva? O que você tem em casa? Partindo do que você tem. Quando você tem a coragem de usar a fé. Gente, uma das coisas que para mim é tão fascinante, tem gente que é uma inspiração, né? Tem uma igreja nos Estados Unidos, que é a maior igreja dos Estados Unidos, chama Lakewood. Você sabe que a primeira vez que eu vi uma imagem daquela igreja, o que mais me impressionou foi a fé daquele homem em acreditar que ele encheria aquele lugar. E eu já ouvi outras pessoas falando sobre isso também. Em acreditar que ele encheria aquele lugar. Porque assim, é um lugar gigante. E ele acreditou, aquilo pertencia à prefeitura. Foi dificílimo quando Deus colocou aquilo no coração dele, para ele negociar. Aquilo era uma loucura. Todo mundo, a maioria que ele conversou, disse, você está louco. Você está louco. O pai dele, ele estava também numa transição. O pai dele faleceu, a vida inteira dirigiu a igreja, e aí ele assumiu a igreja. Assumiu com dificuldade, perdeu membros, porque as pessoas achavam que comparavam ele com o pai, e achavam que ele era muito fraco, e não sei o quê, mas ele tinha uma ousadia, uma fé. Você vê que é uma fé agressiva, uma fé ousada. Que um dia ele teve, aquilo veio no espírito dele, que ele queria aquele lugar. Que eles realizavam jogos lá, e não sei o quê, eu não lembro o nome daquilo, qual um time, é um lugar famoso. E comprar aquilo da prefeitura, o dinheiro, para reformar, para arrumar, era tudo assim um negócio surreal. E ele creu. Porque Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. Deus colocou no coração dele. Ele conta a história. Deus colocou no coração dele. E ele creu. E à medida, ele não tinha o dinheiro, ele não tinha condições, ele não tinha dinheiro para comprar, ele não tinha dinheiro para reformar. E à medida que ele foi dando os passos de fé, as travas foram caindo, as travas foram caindo, as travas foram caindo. Mas assim, você acredite, o que eu mais penso, não foi nem a fé pelo dinheiro, a fé que ele creu, que ele não só pagaria, mas que ele encheria aquele lugar. E ele enche aquele lugar. Então, isso para mim me inspira. Olha que coisa divina. Em nome de Jesus, nós tomamos posse. Meu Senhor. Meu Senhor. Que coisa divina. A pessoa crê. Essa fé me fascina e me inspira. Eu amo pessoas, as pessoas que têm essa fé para acreditar que elas não só podem com o que elas têm e que aquilo vai ser um sucesso. É isso que eu quero que mexa com você e é o que o Espírito Santo está falando para alguém. Não manda embora, não. Jesus falou, eles não precisam ir, deles vocês algo para comer.
Quer dizer, não desiste desse projeto, não. Usa o que você tem e cria por coisas maiores. E à medida que você for dando os seus passos e usando o que você tem, a hora que você vê, você já alimentou 5.000 foram mulheres e crianças. Você já fez tanto que você vai olhar e vai... Como é que eu explico? Como é que eu consegui isso? Ele fala a mesma coisa. Não me pergunte como que eu concluí tudo. Eu só sei que Deus foi comigo. E não só proveu tudo, a compra, a reforma, e lotou aquele lugar. Honrou cada passo de fé. Porque isso é fé. É a fé. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está desafiando pessoas aqui a não desistirem de algo grande e usarem o que têm. Porque com esse pouco, escuta a voz do Espírito Santo. Com esse pouco, que você acha que é melhor você desistir, que não vai funcionar. Com esse pouco, se você colocar a fé, você vai fazer tanto que você não vai ter como explicar. Vai. Não tem que mandar embora. Tem que usar o que você tem e viver uma experiência gloriosa que vai honrar a Deus e viver coisas sobrenaturais. Amém, queridos? Maravilhoso. Maravilhoso. Se inspire em coisas grandiosas. Eu sempre falo isso. Vai ver coisas bonitas. Você tem que se inspirar em coisas assim. Quando eu falo para você, eu faço isso na minha vida. O painel dos sonhos do Mu, por exemplo, está na tela do celular dele, além de estar na casa dele, que ele faz. E uma das imagens que ele tem é dessa igreja. Por quê? Porque você tem que se inspirar em coisas grandiosas, em pessoas de fé, em coisas grandes. É o que eu falo para você, vai ver coisas grandiosas. Vai olhar, o que Deus falou para Abraão? O que Deus falou para Abraão? Percorre a terra, vai olhar a terra. Vai fazer o test drive no carro, vai ver o apartamento decorado, vai ungir aquele terreno, vai ungir o que você quer. Vai tomar posse. Sai do mundinho pequeno e simplesmente amplia. Eu tenho um prédio que eu unjo ele todo ano. Logo que eu cheguei em São Paulo, nos anos que eu já estava, eu vi esse prédio. Eu fiz 7 dias seguidos, igual nas muralhas de Jericó, eu andei ao redor ungindo, 7 dias seguidos. Teve dia que estava chovendo, estava frio, eu estava lá. Depois eu fiz 7 semanas seguidas. E todo ano nós ungimos aquele prédio. O Senhor me trouxe primeiro para cá. Mas eu nunca parei de ungir aquele prédio. Eu continuo ungindo o prédio. Eu continuo crendo por ele. Porque tudo é possível. Tudo é possível. Não é porque não chegou ainda que não vai chegar. Se está aqui, eu tenho que crer. Deus coloca tanto o querer quanto o efetuar. Ele é poderoso para fazer. Eu não vou desistir, eu creio. Ah, mas já está ungindo há tanto tempo. É isso aí mesmo. Tem que resistir, crendo. E para olhar, ó meu Deus, mas como um negócio... É isso, tem que crer. É desse jeito que as coisas acontecem. Mas quando se tem essa mentalidade ainda pequena aqui, ó, aí você diz, não, manda embora, não dá para fazer. E é por isso que nunca faz nada. E eu quero encerrar. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa palavra também, ela serve para todos nós, mas claro, quando o Senhor me deu de fechamento aqui, é para aqueles que estão
aflitos com situações que tem aí agora para frente, ainda esse mês, situações que estão aí, que olhando de forma natural, você não vai conseguir. E o Senhor está dizendo, eu vou suprir de forma sobrenatural, poderosa, todas as suas necessidades, em glória por Cristo Jesus, em glória em Cristo Jesus. Ele vai suprir todas elas, nenhuma vai ficar sem suprimento. Ele vai suprir na área que for, Ele vai suprir. Creia por esse suprimento, porque Ele suprirá todas as suas necessidades, sejam elas quais forem. Amém, queridos? Maravilhoso. Vamos nos colocar de pé. Começou com o silêncio da morte, terminou todo mundo feliz. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Sim, ao Rei Jesus. Com o seu propósito na mão, mais uma vez, mostra para o Senhor e nós vamos servir a ceia. Ó meu Deus, eu creio de todo o meu coração na sua palavra. Eu creio no Deus que supre, no Deus que transforma, no Deus que conduz, no Deus que vem ao nosso encontro, no Deus que nos motiva a ir além. Eu creio em cada palavra, eu creio em cada direção, eu creio na materialização e a conclusão de todos os projetos de conquistas. Eu creio na definição dessas 3 situações pendentes que nós não queremos levar para 2021, eu creio em milagres, em portas abertas, em suprimento, em socorro. Eu creio no socorro do Senhor, nos livramentos. Eu creio nessas portas abertas. Eu creio nesse mover que nos leva para algo melhor. Eu creio que no poder do Espírito nós vamos realizar mais agora do que jamais realizamos, mais para a tua glória. Honra a igreja, Senhor, honra o nosso povo em todo lugar, nesse jejum, o último da manutenção dos projetos conquistas. Honra, Senhor, que possamos ter um fechamento de ouro com glória, testemunhos grandiosos, mensagens incríveis. Eu creio, junto com teu povo, em grandes realizações, na glória, no sobrenatural, na materialização das vitórias, no socorro que vem do alto e supre, que limpa, ó meu Deus, que levanta, que transforma, que renova, que endireita o que está torto, ó meu Deus, que faz o deserto florescer e manancial ser arrebentado no deserto. O Deus que muda a nossa sorte, que nos traz coisas grandes e firmes, Senhor. Eu creio de todo o meu coração, meu Senhor amado. Abençoa a igreja, abençoa o nosso povo, que o nosso povo cresça dia após dia, tenha pensamentos altos, vá para lugares altos, creia por coisas grandiosas. Olhe, meu Deus, para as suas promessas e creia que é possível, porque tudo é possível àquele que crê. Nada, como o Senhor falou na abertura, nada é impossível para o Senhor, nada. E pelo poder do teu Espírito, nós podemos realizar coisas que jamais imaginamos. Eu creio, Senhor, e eu tomo posse junto com a igreja. Eu concordo com todas as orações, eu concordo com a materialização de todas as vitórias. Um povo forte, renovado, com visão ampla. Eu ligo aqui na terra
todas essas vitórias e definições, para que elas sejam ligadas no céu. E eu desligo tudo que estava travando a vida dela aqui na terra, para que seja desligado no céu. Eu concordo com esse tempo de glória, de vitórias, de definições que vão honrar, Senhor, definições que vão honrar o Teu nome, mensagens, testemunhos que vão se tornar mensagens que vão impactar outras pessoas. Eu creio, Senhor, e tomo posse junto com a igreja de toda a resposta e honra e milagres e sobrenatural para a nossa vida, porque eu sei que o Senhor está agindo em nosso favor. Muito obrigada, obrigada por tudo, pelos testemunhos que já têm chegado, são tantos, os que vão chegar, Senhor, os que estão aí chegando para nós fresquinhos, que vão edificar tanto a nossa fé. Muito obrigada por tudo, meu Pai, te amamos muito, amém, 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 graças a Deus.